Olá! Do cadeirante ao autista, do deficiente visual ao múltiplo. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem hoje 24 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência. Mesmo assim, nesse cenário, falar sobre inclusão escolar não é tarefa fácil. Aliás, geralmente parece mesmo paradoxal. É que um ambiente que deveria ser acolhedor e promotor de possibilidades, nem sempre o é. Mas pode ser. É o que veremos hoje no Educativa. Deficiência visual, a construção de um novo olhar. Início do ano letivo, primeiro ano escolar, sala de aula heterogênea com um deficiente visual. E aí, como trabalhar a diferença? Como promover a inclusão? Alguém conhece a historinha O Vento Norte? Fernanda, o que é incluir para você? Incluir, eu penso que é fazer com que a criança aprenda da mesma maneira que as outras, que seja igual para todos, a mesma oportunidade para todos. Oferecer oportunidades iguais? Mesmo com deficiência, apesar da deficiência? Eu acho mais fácil adaptar a sala toda para o contexto da criança, para todo mundo sentir do mesmo jeito. Incluir dá trabalho? Sim, dá trabalho, dá bastante trabalho, porque é diferente você ter uma sala homogênea de crianças iguais de uma quando você tem uma com deficiência. Você tem que adaptar a realidade da sala para aquela criança que chegou. Requer um trabalho do professor para adaptar então a prática pedagógica Sim. mesmo. Então tem que ter preparação de aula e mudar, transformar. Sim, material concreto, conversa com as crianças, adaptar a realidade, a rotina da sala à criança também. É o que propomos aqui, uma atividade com duração de 2 a 3 aulas, que aborde as áreas de língua portuguesa e de artes e passeie ainda pelos temas transversais de ética e pluralidade. Vamos conferir? Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Olha, os conteúdos abordados dentro dessas áreas temáticas fazem referência e estão embasados na psicologia histórico-cultural do psicólogo bielorrusso Vygotsky. Estão pautadas também pela pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani. Pode parecer complexo, mas você vai acompanhar na prática como esses grandes pressupostos conferem firmeza à nossa didática, à nossa pedagogia. Mas voltando ao assunto, por que trabalhar com a inclusão? Por que propor uma atividade voltada à deficiência visual? E por que propor essa atividade? Por que trabalhar com inclusão? Porque eu acho que incluir é uma necessidade, é uma urgência e nós temos que dar o direito da criança ser diferente. O nosso objetivo é oportunizar todas as crianças estarem vivenciando aquilo, a interação entre eles, é a cooperação mesmo, que eles observam a necessidade daquela criança e todos cooperam para que haja igualdade nas atividades, na realização da rotina ali. A ideia é propor então que as crianças percebam que todo mundo tem dificuldade, mas que todo mundo também tem potencialidade. Sim, todos são diferentes, cada um tem sua necessidade diferente e a gente precisa realmente estar cobrindo isso. Um que tem mais facilidade, ajudando o outro que não tem tanta facilidade naquela tarefa. Trabalho colaborativo. Sim. Qual que é o principal objetivo dessa atividade? Nós vamos aproveitar uma atividade de língua portuguesa, que é a contação de histórias, para poder ampliar a maneira pela qual essa criança, portadora ou não de deficiência, possa perceber o mundo, trabalhando a socialização, a interação e desenvolvimento da autonomia. Além desse grande
grande objetivo, desse objetivo principal, quais são os outros objetivos específicos? É sensibilizar os alunos sobre as dificuldades existentes, as potencialidades deles também, a promover a interação entre eles, com a pessoa com deficiência, interagindo junto com a sala. Socialização, né? Isso, sim. E desenvolver as possibilidades da interação, favorecendo sempre a autonomia, tanto do deficiente quanto das outras crianças. E gerando isso a aceitação dos demais da sala com essa criança, eliminando de forma geral o preconceito. Ok, façamos só uma pausa, só para recuperar alguns conceitos, ligando-os à proposta. Voltada à língua portuguesa e às artes, a intervenção vai propor diferentes formas de leitura, interpretação e reescrita de texto, e assim busca facilitar os processos de mediação e de aquisição de linguagens, propiciando a formação de outras funções psicológicas superiores. Ao vincular-se ao coletivo, quer favorecer a interação e a construção social do conhecimento, fundamento principal dos estudos de Vygotsky, o teórico da psicologia histórico-cultural que a gente mencionou mais cedo. Além disso, enquanto atividade dinâmica e rica de estímulos, com uma narratividade bem próxima à oralidade do próprio estudante, a proposta faz sentido para o aluno e pode funcionar enquanto chave pela qual ele entra em contato com o mundo, apropriando-se da cultura e desenvolvendo suas aptidões e capacidades. Ao partir da audição, escolhendo como porta de entrada a esse sentido, apresentado por todos os estudantes, a proposta quer minimizar diferenças, promover encontros e propiciar a humanização. Por fim, vale dizer ainda que ao respeitar diferenças e produzir igualdades, a atividade trabalha o respeito mútuo, facilitando a extinção das ações ligadas ao preconceito, produzindo cooperação, superação e emancipação. Ok, a teoria parece extremamente adequada, então vamos à prática. Como é que começa a atividade prática propriamente dita, a prática pedagógica propriamente dita? A ideia é propor uma roda de conversa e, a partir dali, começar a provocação. Será que todo mundo enxerga o mundo da mesma forma? Quem não consegue ver com os olhos? Vê como? Com as mãos, com os ouvidos, com o cheirinho. E o objetivo é fazer com que as crianças cheguem a essa conclusão, que mesmo quem não consegue enxergar o mundo com os olhos, percebe o mundo de outra maneira. Então, a partir de agora a gente vai começar a prática propriamente dita. A ideia é contar uma história. A história é O Vento Norte, da Bia Beltrán, e ela é uma história sonorizada. Então a gente vai convidar as crianças a fazerem uma roda e fecharem os olhos, todos. E dali a gente começa a contar a história, sonorizando ela. A gente utiliza os instrumentos, né, para estar contando a história, relatando a história, os fatos da história. E não tem necessidade de ser instrumentos musicais mesmo, igual nós temos. A gente pode estar fazendo um barulhinho assim com arroz, um potinho, pegar latinha, potinho, sucata realmente para estar fazendo essa sonorização. Igual a gente pode estar vendo aqui sacolinha, não são instrumentos difíceis de encontrar. E ao término da história, o professor vai explorar o que os alunos conseguiram absorver da historinha. Quem são os personagens, o que mais marcou, qual som que eles mais gostaram. E assim a gente vai explorando a parte realmente de interpretação da história ouvida, da história sentida pelo som mesmo. E a prática dessa atividade, depois da contação de histórias, da sonorização, a sala seria dividida em 2 grupos, cada grupo com seu baú de instrumentos, e eles iriam produzir para nós um reconto. Cada criança ia apropriar de um instrumento, sonorizar a cena conforme ela percebeu. Isso, num segundo momento, depois que eles tiverem entendido a atividade, conseguirem fazer esse reconto, a gente iria gravar realmente eles fazendo o reconto da história para que eles pudessem ver como que eles conseguiram também se apropriar da história sem estar visualizando propriamente a situação dita. E como é que é feita a avaliação dessa atividade? O momento da avaliação seria mesmo no reconto. Se eles apropriaram do início, meio e fim da historinha, entenderam o enredo, os personagens, a sequência toda e o comportamento. Se houve a colaboração na sonorização, se um ajudou o outro, e a partir disso uma observação constante se houve realmente a mudança de comportamento.
se houve inclusão, se houve aceitação. Isso, se eles conseguiram sentir a realidade do outro e se eles conseguiram realmente entender a história, reproduzir ela de uma maneira que todos possam estar entendendo, independente das suas limitações. Deixa fora. Falar sobre inclusão é a tarefa das mais complexas, mas extremamente necessária. É preciso repensar as práticas pedagógicas antigas. É preciso mudar os hábitos. Somente assim estaremos falando e trabalhando verdadeiramente com a inclusão. Esperamos que essa prática possa te inspirar. É isso, a Educativa fica por aqui. Até a próxima!